Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. Conhecendo a palavra de Deus, eu vou louvar a Deus de todo o meu coração. Estamos escolhendo este capítulo de Salmos 119, o maior, verso 7 hoje, porque ele fala muito sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Vamos ver uns versos lindos aqui. Guardei a tua palavra no meu coração. São versos lindos. Meditarei nos teus preceitos. Aqui eu te louvarei de coração sincero quando a palavra, né? Aprender a palavra. Estamos aqui para estudarmos juntos. Este é o programa da TV Novo Tempo, Reavivados por Sua Palavra. É o programa matinal e da madrugada também. Às 3 da manhã nós repetimos o programa inédito das 6 da manhã. Então, portanto, no outro dia. E eu convido você para continuar com a gente aqui todos os dias estudando a Bíblia. Também convido você para se inscrever no YouTube. Lá o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Você pode ler ou acompanhar a qualquer hora do dia. Se perder um programa, todos, a Bíblia toda está lá. Inclusive, a parte que meu amigo pastor Fábio realizou ali também, ou gravou de Salmos até Malaquias, acredito, e nós pegamos aí em Lucas, demos a volta toda da Bíblia, agora estamos voltando de novo. Que beleza, né? Estudar a palavra de Deus. Então se inscreva lá em nosso canal no YouTube, é muito simples, Reavivados por Sua Palavra NT. Aqui umas mensagens, né? Mas muita gente, eu falei que tem muita gente pedindo oração, né? Olha aqui, o Dadinho Gravina Pena de pastor, meu pedido de oração é por um milagre, porque só um milagre mesmo para resolver esse problema. Desde já agradeço. Olha, ele não compartilhou aqui o problema. A Sueli Casagrande também, orar pela família. Estou orando para que Deus salve-os. É isso mesmo, tem que orar pela família, né? Todos os dias. Tem vários pedidos aqui. Dê uma olhadinha lá no YouTube, você vai ver, tem versos da Bíblia. A Sasuki, peço oração pela minha sogra, está muito doente. Vamos orar sim por todos os pedidos, a gente ora. Graças a Deus temos um grupo grande ali, que um se preocupa com o outro, um ora pelo outro. Isso é muito importante, vale muito a pena investir no outro, no amigo. Muito bem, quero frisar, sim, não vou esquecer aqui de oferecer o curso bíblico, tá aqui. Curso bíblico, Ensinos de Jesus, 18 lições para que você possa compreender melhor a Bíblia, assuntos temáticos, ou temas, né? O que Jesus ensina sobre a igreja, sobre o sábado, sobre a lei, sobre a ressurreição, a sua volta. Peça aqui esse telefone que aparece, gratuito, você vai gostar bastante. Tá bom? No capítulo 34, nós vimos Diná, que foi violada, diz aqui a Bíblia, por Siquém, filho de Hamor, e os irmãos fizeram uma trampa, porque ele queria se casar com ela, já levou para casa, o que dá a entender aqui. Eles disseram que não, então vocês têm que se circuncidar, e eles se circuncidaram, toda a nação, ou toda a cidade, e ao terceiro dia, no pior dia, eles foram lá e mataram a todos, saquearam a todos e escravizaram os meninos e as mulheres. Não é uma coisa legal. A raiva, ela não deixa a gente pensar direito. A raiva dele. Não, foi uma coisa feia, foi bem feia. Pior foi ter Jacó parado ali e comprado terras e construído casas. Fez ali um altar, tá bom, tudo certo. Mas ele não devia ter parado ali. Não era o melhor lugar para educar seus filhos. Vamos cuidar com isso, vamos prestar atenção nisso. Logo depois do intervalo, a gente volta com o capítulo 35. Se o 34 for um deserto, o 35 é um jardim e a gente vai ver já já.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Bom ter você aqui com a gente, gratos somos aos Anjos da Esperança. Que bacana o trabalho que vocês fazem. Aqui está um número telefônico, se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, basta ligar, tá bom? Vamos lá, capítulo 35, é um jardim aqui. Saímos de um deserto, de Nar, a matança ali dos dois irmãos, Simeão e Levi, fizeram uma coisa tremenda, né, com a cidade de Siquém, mataram, saquearam, escravizaram. A raiva nos cega, não é? A raiva nos deixa cegos. Pessoas que são tranquilas, de repente são assumidas ou permitem que a raiva assuma o controle da vida. Isso não é legal. A vida tem que estar sempre nas mãos do Senhor, não é? E eu tenho que estar sempre colocando ali, sempre buscando. O capítulo 35, então, disse Deus para Jacó. Eu adoro esse verso aqui. Diz assim: levanta-te, sobe a Betel. Pá, o que está fazendo aí? Ninguém mandou você parar aí, rapaz. Vai embora daí, olha o que aconteceu com seus filhos. Ele reclama antes, né, no capítulo anterior: vocês fizeram isso, Simeão e Levi, e agora as pessoas vão correr atrás de nós, vão querer nos matar. Então aqui diz: e habita em Betel, sai daí e habita em Betel. Habita em Betel. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então Jacó disse à sua família. Agora ele começa a assumir a liderança espiritual da família. Olha que coisa legal. Agora Jacó vai tomar algumas atitudes. Não, eu estou no comando espiritual da família. Olha o que aconteceu aí. Não é só uma questão de seguir regras. É muito mais do que isso, é mais profundo. É permitir que Deus dirija a vida. É isso. E ele já foi dando suas ordens. Então Jacó disse: lançai os deuses estranhos. Eles carregavam muitos deuses estranhos. Pergunta: você carrega deuses estranhos na sua bagagem de vida? Para você responder. Para mim também, né? Quais são os deuses estranhos que eu carrego na minha bagagem? Jacó disse assim: olha, não dá para prosperar, não dá para ir para lugar nenhum, não dá para seguir a ordem de Deus se a gente ainda está apegado a deuses estranhos. Prazer, dinheiro, posição, poder. Enquanto eu estou apegado a esses deuses, riqueza, bens, enquanto eu estiver apegado a esses deuses estranhos, eu não vou conseguir seguir o caminho de Deus. Então lançai fora os deuses estranhos que há em vosso meio. No meio de todos ali, inclusive ele. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. 3 coisas ele fala aqui. Lançai fora os deuses estranhos. Purificai-vos. Mudai as vossas vestes. Mude o seu exterior, mudando o seu interior. Então, olha, tira o Deus estranho daqui do interior, tá? Purifique-se aqui. E aí mude as vestes. E olha o verso 3. Depois disso, levantemo-nos, subamos. Vamos para Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Ele assume a liderança espiritual. Aleluia! É isso! Como temos líderes, ou pessoas que deveriam ser líderes espirituais, hoje não assumem. Há tantos pais, esposos que não têm assumido a liderança espiritual da sua família. Eles provêm, compram Bíblias, compram as lições para as crianças estudarem diariamente, compram quadrinhos, compram brinquedinhos evangélicos, cristãos, mas não assumem a liderança. Não assumem a liderança. Vão deixando as coisas serem enraizadas neste mundo, nessa terra, nessa vida. Assim como Jacó estava fazendo.
Agora ele assume a liderança espiritual. Que você, meu querido, minha querida, que precisa assumir a liderança espiritual onde você está. Às vezes a mulher está sozinha. É ela. Às vezes o marido está em casa, mas não assume a liderança. A mulher tem que assumir. E ela assume mesmo. Tem que assumir a liderança espiritual. A gente não pode deixar no laissez-faire de qualquer jeito, na banguela. Não pode deixar assim. Não pode deixar o barco sem vela, sem o timão, sem controle. Ele pode se despedaçar nos rochedos. É o que acontece quando famílias inteiras são despedaçadas emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente, porque não tem um controle na vida. Aqui, Jacó assume o controle. Vamos acabar com esses deuses. E diz aqui, então, deram a Jacó, verso 4, né? Todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos, e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, que indicavam que eu servia a esse Deus ou outro. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ele enterrou onde? Em Siquém. Foi lá que a coisa se exacerbou, foi lá que aconteceu a matança, o sequestro, a escravidão, né? Foi difícil achar a palavra, a escravidão para aquele povo. Você entende isso? Lá, enterre ali os seus deuses. Esse é o convite para você, meu querido, minha querida, enterre os seus deuses. Enterre os seus deuses no lugar onde eles precisam ficar enterrados. Não é na gaveta, para abrirmos a gaveta, oh, meus deuses, não, enterre. Que eles não sejam mais vistos, que eles apodreçam. Enterre os seus deuses, enterre os seus caprichos, as suas manias, as suas taras. Essas coisas vão dirigindo a sua vida, não a palavra de Deus. Coloque a palavra em primeiro lugar. Ela que vai alimentar o seu coração. Esse é o convite para você. Enterre os seus deuses. Quais são? Faça uma avaliação. Faça uma avaliação. E partiram. E o terror de Deus invadiu as nações. E ninguém fez nada e não perseguiram. Essas nações não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó a Luz, chamada Betel, que está em Canaã, na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava edificou um altar e chamou o lugar de El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Lembra-se, ele passou, teve aquele sonho da escada, que anjos subiam e desciam, quer dizer, estavam duas vezes na terra, né? Subiam e depois desciam duas vezes. Ali ele sabia que Deus ia acompanhá-lo. Então ali ele erigiu uma coluna. Elas eram mantidas, ninguém as derrubava. Que coluna é essa? Esse é o Deus de Abraão. Deus de Abraão. Aí então, Débora morreu, né, que era ama de Rebeca, foi sepultada e tal. E Jacó, lá em Padã Arã, outra vez viu a Deus e este o abençoou. Olha que coisa. Faça a minha vontade, você vai ter bênçãos. Que bênçãos? Espirituais. Primeiras bênçãos que Deus dá são espirituais. Se a teologia da prosperidade pregasse que a prosperidade primeira que Deus quer dar para você é espiritual, nós evitaríamos uma porção de descaminhos por aí. A prosperidade que Deus quer para você, ela é espiritual. Satisfará os desejos do teu coração espirituais. Ter coisas não significa ser abençoado por Deus. Ter coisas não significa que eu sou um escolhido de Deus. Ter bênçãos espirituais para saber o que fazer com as coisas que eu tenho ou para saber o que fazer com o que eu não tenho, isso é espiritual. Então siga por esse caminho. Aí
Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já vou mudar. Ali Deus mudou o nome dele para Israel. Para Israel. E disse-lhe mais, eu sou o El Shaddai. Aqui aparece essa expressão El Shaddai, que é Deus Todo-Poderoso. Ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. Você percebe aquilo que eu já falei aqui várias vezes? O livro de Gênesis, ele forma o povo de Israel. Fala da criação, mas vai até a formação do povo de Israel com a morte de José, né? Até povo de Israel, com a formação. Êxodo é a saída do povo do Egito. Mas ele marca, esse livro é extraordinário. E esse verso, então, ele vai dizendo assim, multidões, reis procederão de ti, a terra que dei a Abraão, a Isaac, dar-te a ti. Aí vem as bênçãos físicas, né? Mas geográficas. Mas não quer dizer assim, essa terra não é nem dele, de ninguém essa terra. Deus estava dando. Deus retirou-se, elevando-se do lugar que eu tinha falado, ele erigiu uma outra coluna, jogou óleo em cima dessa coluna e chamou esse lugar de Betel, Betel, casa de Deus. Aí nasce Benjamim e uma fatalidade acontece. Raquel, a mulher amada, morre no parto. Então alguém já disse assim, o nome é Benoni, filho da dor. Quem vai esquecer esse choro, esse lamento por Raquel? Jesus usa isso lá em o Novo Testamento, né? Simbolizando, o Novo Testamento usa isso simbolizando a morte dos infantis, né? As crianças até 2 anos e meio que Herodes mandou executar. Então, aqui, esse momento difícil, em meias dores de parto, disse a parteira, não temos, você vai ter a criança, verso 17. Falou isso para Raquel. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, diz aqui. Então, que palavrinha é essa alma? É nefesh. Nefesh é a vida. Nefesh. Nefesh é o fôlego da vida. É isso que saiu dela. O fôlego da vida saiu, ela morreu. Não saiu uma alma desprendida, assim, porque a Bíblia não ensina essa doutrina. Não ensina isso. Não vai se chamar Benoni, não. Não vai. Não vai. Vai se chamar Benjamim, filho da felicidade. Filho da felicidade. Olha a mudança, hein? Mudança do próprio Jacó. O nascimento, a morte da esposa, o nascimento do filho, a fé, e ela foi sepultada. Assim morreu Raquel, foi sepultada, verso 19. Sobre a sepultura de Raquel, levantou Jacó uma coluna que existe até hoje, naqueles dias, né? 20 anos depois. Então partiu Israel e armou sua tenda ao norte da terra de Éder. E aqui aconteceu uma coisa tremenda. Tinha um professor que gostava de falar muito, tremendo. Era um professor argentino, Rode, professor Rode, doutor Rode. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem. Sabe o que Rubem fez? Se deitou com Bila, concubina do seu pai, e Israel soube. Isso era uma coisa tremenda. Estava assumindo a liderança espiritual da família, ou tinha assumido a liderança espiritual da família. Você se lembra de Absalão? Quando Davi saiu e foi lá e pegou as concubinas do pai, numa praça pública, em tendas. O que quer dizer que símbolo é este? Pegar a concubina do pai e dizer assim, agora eu que mando. Aqui Rubem está dizendo assim, agora eu estou no comando da família. Estou no comando da família. E ele perdeu a sua primogenitura por causa disso. Ela foi dada para Judá e para Levi. Lá na frente a gente vai ver isso. Que situação, né? Agora eu sou o chefe de família. Eu vou dar um golpe aqui em vocês. Tudo errado. Cabeça humana, né? Cabeça. Aí fala dos descendentes de Jacó, fala que Isaac faleceu. Foram os dias de Isaac 180, foi o maior patriarca, o patriarca que viveu mais tempo, a vida mais longeva. E ele deixou as bênçãos da aliança para Jacó. Velho, farto de dias,
expirou, saiu-lhe o fôlego de vida e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó se encontraram outra vez, mais uma vez, e seus filhos os sepultaram. Estavam juntos de novo nesse propósito. Esaú representando aqui a bênção material, só isso que ele teria, e Jacó a bênção da aliança, a bênção da aliança. A morte de Isaac foi mais uma oportunidade dos dois se encontrarem e de Esaú ser influenciado pela aliança. Ele não quis saber da aliança, voltou para Seir, só o sepultaram aqui. É triste, né? Eles podiam caminhar juntos, mas só nesse momento. Só nesse momento. Bom, que Deus nos abençoe, que possamos tomar o controle da família, o controle espiritual da família. Aqueles que precisam fazer isso. Precisamos mostrar o caminho para os filhos, para o cônjuge, para os amigos, para os irmãos. Isso a gente só pode fazer com Deus no coração. É verdade. Eu queria orar com você pedindo isso. Enterremos os deuses. Enterremos, que eles apodreçam. E que perdure em nosso coração somente o amor de Deus. Oremos. Pai querido, nós pedimos a bênção da tua parte para que detectemos os deuses da nossa vida e que os enterremos. Que eles não tenham mais domínio sobre nós. Que nós possamos adorar somente ao Senhor, Rei do Universo, Criador de todas as coisas. Entre em nossa vida, Pai, possamos assumir o controle e que possamos seguir em frente, porque há um reino que nos espera. Dê paz e tranquilidade para todos hoje, por Jesus. Amém. Fico por aqui, o programa segue. A gente se vê amanhã com o capítulo 36. Olha, é um capítulo que vai acabar com a vida de Esaú. Não perca. Até lá. Uma curta-metragem muito interessante produzido por David Maddox e Malcolm Morrison, intitulada Matemática Alternativa, narra a história de uma professora da escola básica que sofre uma intensa perseguição dos pais, dos chefes e da sociedade simplesmente por apontar o erro de uma criança que, ao invés de responder que a soma de 2 mais 2 era 4, afirmou que era 22. A trama mostra uma tendência da sociedade pós-moderna e relativista de rejeitar qualquer tipo de repreensão. O problema é que, além de afetar a área acadêmica, tal filosofia humanista também se instalou na religião, criando um tipo de cristão que não quer ser repreendido ou ter suas ideias questionadas. Porém, tal religião do tudo pode não é bíblica. Seguir a Deus envolve deixar para trás velhos hábitos contrários à vontade de Deus. Esta é uma verdade muito clara no capítulo 35 de Gênesis. Nesta seção encontramos a ordem de Deus dada a Jacó para que depois de 20 anos ele retornasse a Betel para a celebração de um pacto com eles. Diante da solenidade do culto que se aproximava, Jacó repassou uma série de reformas que sua família deveria fazer para se colocar na presença de Deus. No verso 2 lemos: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Este verso revela alguns aspectos importantes ligados à adoração. O primeiro detalhe é a preocupação de Jacó em incluir sua família no culto a Deus. Ele sabia que seu primeiro campo missionário era seu lar. O segundo aspecto interessante é a conexão entre a adoração a Deus e a purificação do adorador. Diante de um Deus santo, o pecador deve ter no coração a repulsa pelo pecado e o desejo de abandono do mal. Não pode haver harmonia entre verdadeira adoração e uma vida dedicada à contaminação. Perceba que no texto bíblico a consagração feita por Jacó alcança os aspectos mais práticos da vida, como até mesmo a roupa que eles usavam. Ou seja, a pureza da religião deve se manifestar nos elementos mais simples da vida cotidiana, como a forma que comemos, falamos, nos relacionamos e até o que vestimos. Sim, verdadeira adoração sempre está conectada com um desejo de purificação. Todo adorador deve ser um pecador em processo de transformação para o bem.